Aí, É falta de glória a Deus. prática nesse Meet. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Para As nós é paz. uma alegria estar com vocês esta noite para ministrar a palavra do Senhor. Finalmente, fazer com que o meeting funcione para mim e nós vamos meditar na palavra do Senhor. É um texto muito interessante, um texto maravilhoso, de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. É um texto que me chama muita atenção e eu tenho feito uma série de mensagens juntamente com um grupo familiar e também é um costume meu nas igrejas pelas quais passo pregar série de mensagens, seja de livros bíblicos, da palavra de Deus, ou de assuntos específicos. No caso aqui, uma série de mensagens que eu estou pregando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Então, você pode abrir a sua Bíblia para seguir esta leitura. Apocalipse 2, de 1 a 7. Eu vou estar lendo e depois estarei meditando nos versículos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de hoje estar transmitindo a Tua palavra para a amada igreja no Alto do Ribeiro, Igreja Batista Alto do Ribeiro. Te pedimos que o Senhor esteja conduzindo essa igreja, protegendo-a, livrando-a de todo mal, e que essa igreja continue sendo uma agência no Teu reino. Fala agora ao nosso coração, Senhor, nós precisamos ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer a esta igreja e às nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muitos estudiosos, meus irmãos, têm afirmado que cada carta escrita estaria enfatizando as fases históricas da igreja ao longo dos séculos. Outros há que dizem ser cada carta referente aos diversos tipos de igrejas que coexistem em um mesmo contexto histórico e cultural, mas cujo procedimento difere uma das outras. Existem também aqueles que defendem a ideia de que cada carta refere-se, na verdade, aos diversos tipos de crentes dentro de uma mesma igreja local. Assim, temos crentes que agem como os crentes de Éfeso, outros como os crentes de Esmirna, outros como de Pérgamo e assim por diante. Sem nos determos muito em nenhum desses aspectos, preferimos pensar no conteúdo de cada carta e que o que ela fala para cada um de nós hoje em dia. Eu separei para esse momento esta carta de Jesus à igreja de Éfeso e nós vamos pensar um pouquinho a respeito dela. Antes, porém, precisamos voltar um pouco na história e vermos como teve início a igreja de Éfeso. Em Atos, capítulo 18, versículo 24 em diante,
nós vemos na segunda viagem do apóstolo Paulo, que Paulo foi juntamente com Áquila e Priscila até a cidade de Éfeso. E lá havia um pequeno grupo de pessoas que estavam sendo doutrinadas por uma pessoa chamada Apolo. E este Apolo, ele era um convertido. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conhecia o batismo de Jesus, certo? Paulo não ficou muito tempo ali e foi embora, seguiu a sua viagem, mas Áquila e Priscila ficaram na cidade e orientaram a Apolo a respeito do batismo que Jesus havia ensinado. Apolo, então, aprendeu a respeito de Jesus, como deveria ser, e tanto Apolo, com Áquila e Priscila, ficaram ali trabalhando, pregando o evangelho verdadeiro. Depois, o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem, vai novamente a Éfeso. E lá em Éfeso, ele vai doutrinar aquele pequeno grupo, e aquela igreja cresceu muito. Uma igreja que se tornou proeminente em sua época. A igreja de Éfeso, após a queda de Jerusalém, para os irmãos terem ideia, se tornou o centro de divulgação do evangelho. Ali, através da preparação de missionários para a obra do Senhor e de pastores. Então, a igreja se tornou um centro teológico e também se tornou um centro de visão missionária. Aquela igreja era importantíssima para o cristianismo daquela época. Esse é o cenário da igreja de Éfeso. O apóstolo João também, em tempos posteriores, passou por Éfeso, certo? Tanto é que Jesus escreve, manda que João escreva a carta para Éfeso, que era uma igreja importante, e que João também teve a oportunidade de ali passar. Jesus manda que o servo dele escreva a carta. A carta foi direcionada para quem? Aqui no versículo 1, o Senhor Jesus diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Quem está escrevendo é João. Quem está dando a palavra é Jesus. Jesus transmite, coloca na boca de João, e João então, na mente de João, e João então vai escrever. Aquele que tem as 7 estrelas. Isso diz aquele que tem as 7 estrelas. E quem era aquele que tinha as 7 estrelas? Jesus. Jesus estava segurando em suas mãos as 7 estrelas e Jesus caminhava pelos 7 candeeiros. O próprio Senhor Jesus explica, no capítulo 1, versículo 16 e versículo 20, ele explica a respeito de quem são as estrelas e quem são os candeeiros. As 7 estrelas são os 7 anjos. Anjos ou pastores? Esta é uma pergunta que muitos fazem. Quem são estes anjos? Seriam anjos verdadeiramente? Ou seriam os pastores? Nós cremos que, como bons batistas, que os anjos a quem Jesus se refere são os pastores que cuidam das igrejas. Existe uma linha teológica que afirma que, de fato, os anjos seriam seres angelicais, que cada igreja local tem um ser angelical que está ali a serviço do Senhor para cuidar da igreja. Inclusive, há algum tempo atrás, e eu não sei se hoje ainda existe esta igreja, mas na cidade de Osasco havia uma igreja neopentecostal cujo pastor ele tinha ali reservado uma cadeira que ninguém podia sentar, que ele chamava a cadeira do anjo. E o anjo, então, tinha aquela cadeira para se sentar, vamos dizer assim. Tá? Não sei se ainda essa igreja permanece lá em Osasco e se esse pastor ainda está com essa prática. Mas a verdade é que teólogos de renome acreditam, de fato, que há um anjo que fica em cada igreja local, certo? Eu prefiro interpretar como uma forma mais lógica de que estes anjos são, de fato, os pastores. Por quê? Primeiro, Jesus fala para João escrever e para que João enviasse para que uma pessoa
recebesse, ou seja, um pastor recebesse e lesse para a igreja, certo? Então, não deveria ser um anjo. Um anjo não iria receber um papel para ler para a igreja. Então, nós entendemos que, de fato, o anjo seria o pastor da igreja que tinha a missão de pregar a palavra de Deus, certo? Isto posto, vamos mais adiante. Cristo anda no meio dos 7 candeeiros. E o próprio Senhor Jesus explicou que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele caminha, ou seja, a presença contínua de Jesus. Jesus afirmando aquilo que ele disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus tem cumprido a sua promessa. Ele caminha, ele anda no meio da sua igreja, no meio do seu povo. A palavra de Deus diz que o Senhor tabernacula. Tabernacular significa exatamente habitar. Jesus habita no meio do seu povo. Jesus habita no meio da Igreja Batista Alto do Ribeira. Jesus tabernacula entre o seu povo, lá no Alto do Ribeira. Através de quê? A presença física? Certamente que não. Nós sabemos, como Jesus prometeu e ele cumpriu, ele disse que iria para o céu, mas nós não ficaríamos órfãos. Ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Confortador, o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo. Então, Jesus, o nosso Senhor, ele tabernacula no meio de nós, de igreja, através da presença ativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Jesus aqui na Terra. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ficará para sempre no meio da sua igreja. Jesus, que tabernacula no meio da igreja, ele também cuida, ele vigia, ele tem uma cuidadosa vigilância para com a igreja, para o bem-estar da igreja. Esta é a missão de Jesus. Jesus, ele tabernacula através do Espírito Santo, cuidando da sua igreja. Nós não estamos órfãos, meus irmãos. Nesse momento de grande tribulação da pandemia, que assusta milhões, bilhões de pessoas na face da Terra, nós podemos ficar absolutamente tranquilos. Por quê? Porque Jesus, através do Espírito Santo, ele está conosco. Ele está nas reuniões locais da igreja, ele está na casa de cada um de nós, através do Espírito Santo, cuidando de nós, enxugando a nossa lágrima, dando a solução para os nossos problemas, sejam financeiros, sejam problemas emocionais, sejam até problemas espirituais, sejam problemas físicos, ele nunca vai nos abandonar. Se porventura algum irmão em Cristo pegar uma doença, essa doença, a coronavírus, por exemplo, o Senhor está cuidando. E se porventura for através dessa doença que um dos nossos irmãos vá à morte, é porque o Senhor permitiu. Nada acontece na nossa vida sem o Senhor permitir. O Senhor cuida de nós. Ele cuida em todo o tempo. É por isso que ele tem essa cuidadosa vigilância. Jesus também alerta constantemente a sua igreja quanto aos perigos. Então, a função de Jesus, através do Espírito Santo, tabernaculando no meio da igreja, é para nos alertar quanto aos perigos desse mundo. O que esse mundo tem oferecido para a igreja. E, infelizmente, muitos têm se envolvido com esse mundo. Jesus conduz também a igreja a ações dignas. E ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Esta a visão que nós temos da presença contínua de Jesus tabernaculando através da sua igreja. O Senhor, meus irmãos, também, ele conhece o trabalho da sua igreja. O versículo 2 diz assim, conheço as tuas obras e o teu
trabalho. Jesus conhece aquilo que nós estamos praticando. Jesus conhece aquilo que eu estou fazendo, a minha prática diária. Ele conhece as minhas obras, Lourival. Ele conhece as suas obras, Igreja Alto do Ribeira. Ele conhece aquilo que cada um dos membros da igreja dele, espalhados na face da terra, estão fazendo e praticando nesse momento. Sejam obras boas ou sejam obras más. Ele espera que a igreja dele pratique boas obras. Jesus conhece o trabalho do seu povo. Assim como ele conhecia a obra da igreja de Éfeso, ele diz, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, como eu afirmei para os irmãos na introdução. A igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora. Era um polo missionário e era um centro teológico de treinamento de líderes. Ali passou Paulo, passou Apolo, passou Áquila, passou Priscila, passou João. Pedro também poderia ter passado por lá, eu creio que sim. João passou por lá. Timóteo passou por lá. Silas passou por lá. Outros servos do Senhor, de renome na obra do Senhor, passaram por ela. Éfeso foi um centro teológico e missionário. O Senhor conhecia a obra de Éfeso. Esta igreja também, quantas pessoas já passaram por aí? Quantas pessoas que, através dessa igreja, foram conduzidas ao Evangelho e também foram preparadas para assumir cargos e funções na igreja e na denominação? Pessoas enviadas como missionários. Essa igreja tem uma obra sendo cumprida. Eu tive a oportunidade de estar aí com vocês há 20 anos atrás, quando iniciei o meu ministério na Igreja Batista Vida Nova. Tive alguns meses ajudando a cada 15 dias esta igreja. Passei por aí no início do meu ministério. Meus irmãos, essa igreja é valorosa para o Senhor. O Senhor conhece o teu trabalho, igreja. O Senhor conhece a tua obra, a tua perseverança. O Senhor conhece a tua perseverança, igreja. É interessante o que Jesus diz. A obra dele sendo feita pela igreja local, seja Alto do Ribeira, seja outras igrejas que estão ao redor, igrejas que estão a serviço do Senhor. Ele conhece o que nós fazemos. Conheço a vossa perseverança, diz o Senhor Jesus para a igreja de Éfeso, o seu labor, o serviço ativo até a exaustão. O ódio ao mal, a rejeição ao mal. E aí o Senhor faz uma citação sobre os nicolaítas. Eu não vou gastar muito tempo com os nicolaítas para nós ganharmos tempo, mas o Senhor fala que a igreja foi uma igreja que rejeitou a doutrina mentirosa do gnosticismo libertino dos nicolaítas. O Senhor falou que a igreja perseverou e não aceitou os falsos líderes, falsos pregadores que vinham com mentiras para tentar induzir o povo. Aí a igreja agiu com propriedade. Mas, meus irmãos, a igreja de Éfeso errou. A igreja de Éfeso errou no principal. O versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso deixou o ardor inicial do amor ao Senhor. Lembram-se do dia em que vocês foram convertidos ao Senhor? Pensem agora, você que está me vendo ou ouvindo, no dia em que você aceitou Jesus, nos primeiros anos da sua vida cristã. Que alegria, que fervor, que desejo de servir ao Senhor. Está ali à disposição
da igreja do Senhor, da liderança da igreja do Senhor. Olha, eu posso trabalhar naquilo que vocês me colocarem. Eu estou aqui disposto a sair evangelizando, distribuindo folhetos, falando de Jesus. Eu estou disposto a participar das reuniões de estudo. Eu estou disposta a cantar no grupo de louvor, ou no coral, no grupo de homens. Eu estou estou aqui para servir ao Senhor. Há um fervor dentro do coração. Mas o tempo vai passando, as dificuldades acontecem, algumas divergências dentro do seio da igreja, e vai fazendo com que alguns vão se esfriando, ao ponto de até falar assim, eu não vou mais lá para o culto. Um pastor saiu, entrou outro, não me dei bem com o outro, eu não vou mais. Começa a esfriar e deixar o principal, a comunhão com a igreja e a comunhão com o Senhor. Existem alguns que falam assim, eu estou bem com Deus. Está bem com Deus, mas não vai aos cultos? Então você não está bem com Deus. Se você não ama a igreja de Jesus, você não ama Deus. Porque a igreja é de Jesus. Jesus criou a igreja. Não foram os pastores, não foram os apóstolos que criaram a igreja é de Jesus. Então, quando você fala assim, eu não vou mais nas reuniões da igreja, você está rejeitando Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Por isso, a importância das reuniões coletivas é importantíssima. Infelizmente, nesse momento, não há condição, mas a igreja está se reunida de forma virtual. Mas assim que der, na primeira oportunidade que tivermos, meus irmãos, é importante que a igreja volte a se reunir, porque ali o corpo de Cristo se liga. E Jesus presente, como ele disse, eu estou presente. A igreja de Éfeso deixou o ardor inicial, o amor inicial. Deixaram de desenvolver o maior dom. Deixaram de lado o fruto do Espírito, que é o amor. É um dos frutos do Espírito. Uma parte do fruto do Espírito. Deixaram de lado. Este foi o erro principal da igreja de Éfeso. O Senhor faz uma advertência por amor. Veja o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Agora, meus irmãos, é necessário nós fazermos uma autoavaliação. Onde foi que você caiu? Não estou dizendo questão de pecado, tá? Se você está em pecado, arrependa agora, é mais rápido ainda. Se você está fazendo algo que desagrade a Deus, nesse momento, vá para o teu quarto, se ajoelhe e peça perdão. Eu estou falando aqui, não é só de pecado. Pecado é o pior. Lembra de onde você caiu? O que te causou o afastamento do relacionamento mais próximo com a igreja? O que afetou de você estar frio na fé? O que aconteceu com você? Pense agora. É tempo, o Senhor está dando oportunidade, o Senhor está dando chance para nós. Veja onde foi que você errou e se conserte. E volte à comunhão com Ele, em primeiro lugar, e com a igreja do Senhor. Jesus alerta a igreja. Nós precisamos, meus irmãos, fazer uma autorreflexão. O que causou a queda? E devemos nos arrepender. Jesus fala que nós precisamos passar por uma nova metanoia, arrependimento. E metanoia significa mudar de rumo totalmente. Estar indo para um caminho e ver que está errado, voltar totalmente para o princípio. Isso é metanoia, é arrependimento. Jesus fala que é necessário nós nos arrependermos, passarmos pela metanoia, mudarmos o nosso rumo e voltarmos às origens, às primeiras obras de amor. Voltarmos às primeiras obras de amor. É necessário, é o momento, meus irmãos. Eu afirmo, nós estamos passando um tempo em que o Senhor está fazendo teste, Ele está testando o seu povo.
vamos ver quem voltará com mais firmeza ainda para as reuniões da Igreja de Jesus e do compromisso com o Senhor. Acima de tudo, o compromisso com o Senhor e depois as reuniões da igreja. O Senhor está esperando isso. Voltar às primeiras obras de amor. O seguidor do caminho, ou o seguidor de Jesus, deve viver o primeiro amor por toda a sua vida. Não em determinados momentos. Não existe cristianismo verdadeiro sem o exercício do amor, em primeiro lugar a Deus, ao próximo e a si mesmo. O amor a Deus, ao próximo e o amor consigo mesmo. Não existe cristianismo verdadeiro sem esse exercício do amor. A religião nos condiciona a praticarmos rituais, a praticarmos as regras estabelecidas no credo professado. É isso que a religião faz. A igreja de Éfeso se tornou uma organização, uma instituição, e deixou de lado o amor. A religiosidade nos condiciona a praticarmos rituais, a tradicionalismo e regras estabelecidas nesse credo professado. Jesus, ao contrário, diz, através do apóstolo Tiago, que a verdadeira religião é o amor que se externa através de ações que demonstram a nossa nova natureza. É necessário darmos ouvidos ao Espírito Santo. O versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala constantemente, mas as pessoas querem dar ouvidos a espíritos enganadores. O Espírito Santo constantemente alerta, mas os ouvidos estão cheios de comichão, ou seja, de coceira, para ouvir palavras que são adocicadas, que preencham o ego, mas que destrói o relacionamento das pessoas com o Altíssimo. É tempo de dar ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, de várias formas, até mesmo através dos sinais dos tempos. E Jesus de Nazaré disse que deveríamos estar atentos aos tempos e às estações. Vocês estão observando os tempos? O que tem acontecido no mundo? Vocês têm visto isso? A natureza está falando. Deus está usando a natureza para falar o que está acontecendo. Mas parece que as pessoas não estão dando ouvidos ao Senhor, não estão com os olhos atentos àquilo que está acontecendo. O Senhor faz promessas, meus irmãos, ao vencedor, comer da árvore da vida. Ao vencedor, versículo 7, ele dará de comer da árvore da vida. O vencedor viverá no paraíso de Deus. Foi essa promessa que Jesus fez para o ladrão lá na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero concluir dizendo que Jesus lhe convida a juntar-se a ele, Igreja Alto do Riviera, a praticar o amor, as primeiras obras de amor. Não o amor fingido, que é demonstrado exteriormente, mas distante do coração. É necessário voltar às origens, igreja, às origens do amor que é o próprio Jesus, é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus diz também que Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus também diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Também a palavra de Deus diz que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, pois Deus é amor. Voltemos ao primeiro amor, do início de nossa conversão, dos primeiros dias de vida como seguidores de Jesus de Nazaré. Que o eterno Deus abençoe esta amada igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor, pela maravilhosa mensagem. Creio que Deus falou com o coração de cada um. Amém.
Todos nós devemos nos avaliar, né? Com Assim como certeza. Paulo falou, avalia-se a si mesmo, né? Cada um avalia-se a si mesmo. Se é pecado, como o pastor falou, se arrependa, né? O Senhor está lá advogando por nós, o Senhor Jesus, né? Aleluia, glória a Jesus. Para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E também de redobrar, né? A nossa atenção à palavra de Deus e à obra de Deus. A palavra de Deus diz que aí realmente está acontecendo, como o pastor falou, que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus têm que rever se as primeiras obras estão fazendo falta para o mundo, para a sua família, para você mesmo, né? E o Senhor Jesus diz em Mateus 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e Aleluia. todas as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes o mundo sufoca o nosso coração, sufoca a nossa fé, e isso vai esfriando o nosso amor pela obra, esfriando o nosso amor pela palavra de Deus, pelo devocional, pelo culto doméstico, e entre outras coisas. O nosso tempo é reduzido, não conseguimos controlar o nosso tempo, e isso tudo, o diabo, o inimigo das nossas almas, vai levemente, sutilmente, tirando de nós, né? Verdade. Possamos estar atentos, né? Nos revestimos da armadura de Deus para resistir ao dia mau. Amém? Gostaria que o Amém. pastor estivesse orando, né, mais uma vez, pelos enfermos, por aqueles que estão em quarentena em casa, além de estar em quarentena, mais quarentena por não estar em contato e possivelmente transmitir esse vírus para outra pessoa, né, que estão se tratando em casa. Glória a Deus que não tenho conhecimento de nenhum irmão nosso que esteja hoje internado, mas caso houver e caso alguém esteja assistindo esse culto, estiver também com algum parente internado, o Senhor o conhece, o Senhor é benigno, Ele é maravilhoso e poderoso para fazer mais do que pensamos e mais do que pedimos. Amém, pastor? Amém. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, ao final deste culto, ainda intercedemos por aqueles que estão enfermos. São milhares de pessoas pelo Brasil e também pelo mundo, ó Pai, necessitando do teu socorro. Que as mãos poderosas do Senhor Jesus, o médico dos médicos, estejam sendo estendidas sobre as pessoas que estão internadas, meu Pai. Aquelas que estão em situações mais críticas. Que o Senhor vá lá, tocando em cada um para a cura. E também aqueles que estão em suas casas, ó Pai, sendo curados através dos remédios. Que o Senhor também esteja trabalhando, fazendo com que logo estejam restabelecidos, ó Pai. Te peço pelo nosso presidente da República, que ele seja restaurado completamente, para continuar cuidando da nossa nação, ó Pai, e que haja paz em nossa nação, paz em todas as áreas, Senhor. Em especial, eu te peço que o Senhor esteja abençoando a Igreja Batista Alto do Ribeira, todos os seus membros e aqueles que congregam, ó Pai, também a liderança dessa igreja, para que eles, através da direção do Senhor, possam continuar conduzindo com maestria essa igreja. Cuida de cada um, ó Pai, livra-os de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, pastor Lourival. Deus abençoe. Deus abençoe Amém. sua família, seu ministério. E passando isso, né, esperamos uma nova visitinha depois de 20 anos. Isso.
Tá ótimo, irmão. Assim que nós tivermos a Amém. oportunidade, nós iremos. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite a todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite. Obrigado pelo convite, meus irmãos.